Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar nas suas atividades escolares, nas suas pesquisas. Você que está se preparando para o Enem, você que está se preparando para o concurso público, até mesmo você, professor, poderia utilizar do canal como ferramenta adicional nas suas aulas, já que esse é o intuito principal desse projeto, dinamizar o ensino público, né? E por isso esse projeto ele tem esse caráter de utilidade pública, já que o ensino público ele anda tão carente e necessitado de ações como essas. Tudo com o objetivo de dinamizá-lo e dar mais oportunidade de acesso a conteúdos, acesso a esclarecimentos humanísticos aos nossos alunos, né? Já que eles são a base do futuro, já que eles serão os cidadãos do amanhã, e até a nossa sobrevivência social e política e econômica depende desse futuro que está se formando agora. Temos hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos tratar da Revolução Francesa. Já vamos começar a estudar a Revolução Francesa. E é mais um evento histórico influenciado pelos princípios iluministas, da mesma forma que foi a independência dos Estados Unidos. Mas antes de falarmos, né, da Revolução Francesa, nós precisamos entender o que estava acontecendo na França, ou como era a França às vésperas da Revolução. Já aproveito para pedir o seu like, aproveito para pedir a sua compartilhação dos conteúdos aqui do canal, pois é dessa forma que você mostra ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui do canal para a plataforma. E, como eu havia dito no início, é um projeto de utilidade pública. É uma forma de você motivar o meu trabalho e é uma forma de você me ajudar a aumentar essa corrente rumo a um ensino público de qualidade. Então, turma, a França às vésperas da Revolução era uma França mergulhada numa profunda desigualdade social. Já no século XVIII, a França era o segundo país mais populoso da Europa. Ela tinha algo em torno de 25 milhões de habitantes e a população dividia-se em três ordens, em três classes sociais. E essas classes eram conhecidas como estados, né? Nós tínhamos o primeiro estado, que era a elite, composta pelo clero e a nobreza. O segundo estado, formado... Perdão, fiz uma confusão aqui. Só uma correção, na verdade. Para a gente não confundir a França desse período com, de modo geral, o sistema feudal, tá? O sistema feudal é uma organização social completamente diferente do que nós temos aqui na França do século XVIII. Recapitulando, ou voltando ao raciocínio. A França ela era dividida em três ordens sociais, onde você tinha o primeiro estado, que era composto pelo clero, e o segundo estado era formado pela nobreza. Então, clero e estado ocupavam classes diferentes nesse momento. E o terceiro estado era ali que se reunia todas as pessoas ou todas as classificações sociais que não se encaixavam nem no primeiro estado e nem no segundo estado. Que eles não tinham acesso, eles não compunham a ordem clerical e nem a ordem da nobreza. O primeiro e o segundo estado,
eles compartilhavam dos mesmos interesses. É daí que veio a confusão do início, que eu mesmo cometi. Então, por eles andarem juntos, por eles compartilharem das mesmas opiniões e lutarem pelos mesmos interesses, então o primeiro e o segundo estado praticamente eles eram uma coisa só. E juntos eles representavam 3% da população. Eles pagavam poucos impostos e tinham acesso aos principais cargos da administração pública. Ou seja, era o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, que exerciam efetivamente o comando do país. O terceiro estado apresentava grandes adversidades internas e nessa classe social incluía-se a burguesia, de modo geral, que vivia franca expansão comercial, os pequenos comerciantes locais, os profissionais liberais e os artesãos, além do conjunto de trabalhadores urbanos e rurais. Quando nós estudamos o sistema feudal e a crise do sistema feudal e a formação dos estados modernos, eu havia dito que boa parte da burguesia havia comprado títulos de nobreza, tá? Só que essa nobreza que vai se formar naquele momento é essa nobreza que vai participar do segundo estado aqui da França, tá? É necessário falar também que o sistema feudal da Europa ele teve, apesar de ser um sistema econômico, político e social da Idade Média, mas em cada país ele vai ter uma dinâmica. E ao que parece para nós historiadores, na França ela teve um caráter muito particular, a ponto de dessa nobreza que teve acesso à compra de título, ela sozinha organizar uma classe social só para ela, mas que ela compartilharia dos mesmos interesses com o clero, já que essa ideia da igreja como controladora social e como organizadora política, ela ainda é muito vigente nesse momento, tá? Só para deixar essas observações. As desigualdades sociais na França, portanto, eram profundas. Mesmo no interior de cada estado haviam diferenças claras. Dentro do primeiro estado, o baixo clero não desfrutava das mesmas condições de vida do alto clero. Dentro da própria igreja havia as suas distinções sociais. E o terceiro estado, por sua vez, reunia tanto a grande burguesia, que era economicamente ascendente, mas com pequena influência política, quanto os milhões de trabalhadores urbanos e rurais à beira da miséria. A rainha Antonieta, esposa de Luís XVI, né, nesse período em destaque, ela realizava com frequência grandes banquetes, jantares e jogos no Palácio de Versalhes, que às vésperas da Revolução era a residência da família real e sede do governo. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que o estilo de vida da aristocracia francesa tornou-se aos olhos do terceiro estado um dos principais símbolos da desigualdade que havia na França. Então, o terceiro estado entende que toda aquela crise, toda aquela miséria, toda aquela dificuldade era provocada pela extravagância do segundo estado e do primeiro estado. Entre o século XVI e meados do século XVIII, a França passou por um período de grande prosperidade econômica. Lembre-se que século XVIII, período da Revolução Industrial, onde, por mais que a Revolução Industrial ela vá ocorrer na Inglaterra, mas a França também ela vai pegar um gancho desse processo e também vai começar a se industrializar. Tá? Então, por isso, nesse período, ela vai ter participação de avanço da prosperidade econômica. O comércio local estrangeiro aumentava sua produção interna e avançou com a expansão das manufaturas. Esse cenário beneficiava a burguesia comercial e financeira, já que foram eles os financiadores, eles foram os idealizadores da revolução do modo de produção, e que, embora buscasse ampliar sua influência política, ela não chegava a ver o absolutismo e os privilégios dos nobres como uma ameaça efetiva aos seus interesses. É como se eles participassem de interesses distintos
A nobreza e o clero queria só manter os seus privilégios e o terceiro estado queria expandir economicamente, mas para expandir economicamente ele teria que ter acesso às tomadas de decisões políticas. E essas decisões que eram influenciadas pela igreja. Então, por isso que as influências iluministas elas vão ter destaque nesse momento. No final do século XVIII, no entanto, a França foi vítima de uma grave crise econômica. Então, o que ocorre de uma expansão econômica, ela agora vai assistir uma crise econômica e porque uma sequência de safras agrícolas trouxe uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe três efeitos: alta de preço, principalmente dos cereais. Com alta de preço, a aquisição de alimento ela é mais escassa, então isso vai gerar fome, e essa fome ela vai atingir a população pobre do campo e da cidade. E a queda da arrecadação dos impostos recolhidos pelo governo. Então, já há uma crise econômica, já há uma crise social, já há uma crise de subsistência. E para tentar equilibrar a balança comercial, para tentar manter os benefícios da nobreza e do clero que estavam perdendo em arrecadação, eles começam a exigir dessa população pobre e miserável mais impostos. E para agravar ainda mais as dificuldades, a França ela se aliou às 13 colônias do norte da América na guerra de independência contra a inimiga Inglaterra, e o que gerou mais despesas para o tesouro da França. Para mais detalhes desse episódio, lá na nossa playlist, tem lá a nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos, onde entramos com mais detalhes. E a França ela entra nessa guerra para apoiar os Estados Unidos. E apesar dos Estados Unidos terem conquistado a sua independência, mas no primeiro momento, essa guerra em questão, esse primeiro embate, a Inglaterra ela sai vitoriosa. E a França, que já enfrentava essa crise econômica, ela vai se afundar ainda mais na crise por conta das dívidas de guerra que ela vai adquirir nesse momento. E diante da crise, o rei Luís XVI tentou reagir aumentando os impostos. Os novos tributos, porém, pioraram a vida dos setores populares e enfureceram a burguesia. E a burguesia acusava o Estado de gastar demais em coisas supérfluas. De fato, a dívida pública crescia rapidamente e os recursos empregados para sustentar a nobreza contribuíam para a piora das contas. A saída para a crise era implantar uma reforma fiscal, que significaria o fim de muitos privilégios da nobreza e do clero e obrigaria todos a pagar impostos. A medida, porém, foi rejeitada pela Assembleia dos Notáveis e pelo Parlamento, que eram controlados pelo primeiro e pelo segundo Estado. Observe que primeiro e segundo Estado, que assistem dos mesmos privilégios, eles não permitiam o acesso na tomada de decisão do terceiro Estado. Diante da recusa do Parlamento em aprovar a reforma fiscal, Luís XVI convocou os Estados Gerais, que foi uma assembleia com representantes dos três estados que formavam a sociedade francesa. A última reunião dessa natureza havia acontecido há 170 anos atrás, e nessa assembleia, reunida a partir do dia 5 de maio de 1789, o monarca, o clero e a nobreza não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Mas se eles não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios, por que então eles convocaram essas assembleias gerais para evitar uma iminente guerra civil? Tá? Era uma forma de mostrar para a população do terceiro estado que pelo menos eles estavam fazendo alguma coisa, mas que não iriam ceder a abrir mão de seus privilégios. E assim defendiam, o primeiro e o segundo estado, defendia a ideia de que as votações se realizassem com um voto único para cada estado, e não individualmente. Porque qual é a lógica? Se o primeiro e o segundo estado representavam apenas 3% da população da França e o terceiro estado era a parcela maior da população, então numa votação individual o terceiro estado ganharia. Agora, se junta-se os três estados e cada estado apresenta apenas um único voto,
Óbvio que o terceiro estado iria perder, já que o primeiro e o segundo estado votariam juntos, tá? Então, essa é a lógica. E, obviamente, o terceiro estado não aceitou o sistema de votação defendido pelo clero e pela nobreza, e assim, em junho daquele mesmo ano, o terceiro estado se retirou da reunião, proclamou-se em Assembleia Nacional e passou a defender a elaboração de uma constituição para o país, já que aquela situação ela já estava insustentável, já que o terceiro estado entendeu que era eles que sustentavam todo o privilégio da elite. A ampla divulgação das ideias iluministas por meio de livros, jornais e panfletos acirrava os ânimos do terceiro estado e contribuía para unir a sociedade em torno de reivindicações de liberdade, liberdade econômica, liberdade jurídica e a igualdade de natureza e oportunidade, tá? O rei, com medo de reação popular, rejeitou a proposta. Em junho daquele ano, os Estados Gerais ganharam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI apresentou um programa de governo em que aceitava a monarquia constitucional e abolia os privilégios fiscais. O projeto, no entanto, mantinha a cobrança dos dízimos arrecadados pela Igreja Católica e os privilégios honoríferos do clero e da nobreza. Mas, em contrapartida, iria autorizar uma reforma fiscal. E nesse contexto, diversos boatos circulavam na França, anunciando que a aristocracia, aliada ao rei, pretendia dar um golpe de Estado e encerrar os Estados Gerais. A falsa notícia alarmou ainda mais os setores pobres, que passaram a protestar de forma mais constante e violenta. Observe que essa ideia da fake news, de divulgar falsas informações, de falsas notícias, ela não é de hoje, tá? E essas falsas notícias, elas vão partir de dentro do terceiro estado para mobilizar a população a se armar contra o primeiro e o segundo estado, provocando assim uma guerra civil propriamente dita. E quem divulgou essas informações? A burguesia. A burguesia ela não ia entrar de frente nesse combate, ela precisava colocar alguém que fosse para a batalha. Então, pegou a parte mais miserável, que não era esclarecida, mas que de igual modo estava revoltada com aquela situação, provocando assim a fúria, né? E o cenário da França tornava-se cada vez mais complexo e caótico, a insatisfação se generalizava e os espaços políticos de discussão pareciam esgotados. Então, é esse o panorama geral que vai desencadear na Guerra Civil na França e a Revolução Francesa como episódio histórico, né? Então é essa população revoltada, a população do terceiro estado, que entende que é ela que sustenta todos os benefícios da nobreza e do clero, primeiro e segundo estado. Então ela se arma com o que tinha acesso, né, armas brancas, contra essa elite social. Mas isso aí vai ser detalhe para a próxima aula. Essa aula só foi só uma introdução ao cenário em que a França se encontrava às vésperas da Revolução. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Acompanhem os conteúdos aqui do canal. Fiquem todos bem e até uma próxima.